Vamos passar agora para a consulta de controle de contrapartida, tá? Que a gente vai poder fazer a consulta aí, né, das contrapartidas depositadas, as contrapartidas a serem depositadas pelo Tesouro Estadual em cada instrumento firmado, né? A gente vai poder visualizar aí a fonte financiadora do recurso, né? E se o recurso ele vem mediante uma anulação própria, né? Se essa contrapartida vai vir aí do orçamento do próprio órgão por meio de uma anulação própria, ou se ela vai vir mesmo do EGE-CEPLAG, tudo bem? Além disso, a gente vai ver todas as informações aí relativas à contrapartida do convênio e informações gerais aí desse instrumento, tudo bem? Então, é um controle bem interessante, ele vai trazer de filtros aqui para a gente também o número da proposta, o ano da proposta, ele tem aqui se é uma emenda ou não e a fonte de recursos aí, tá? Dessa contrapartida, tudo bem? Lembrando que sempre a procedência aqui vai ser 3, porque é a procedência que trata aí da contrapartida de convênios e instrumentos congêneres, tá? Então, aqui a gente poderia visualizar aí, a gente poderia fazer o filtro por um instrumento, tudo bem? Ou fazer o filtro aí por um órgão, né? Por uma unidade orçamentária. Eu vou fazer o filtro aqui por um instrumento, tá? Na verdade, eu vou colocar um mais recente, vou selecionar um ano aqui mais recente de uma proposta, tá? Lembrando que sempre que aparecer para a gente a tela, o clique aqui sublinhado em azul com o número da proposta, com alguma informação da plataforma Mais Brasil, se a gente clicar, ele vai levar a gente aí para essa consulta diretamente no sistema aqui da plataforma Mais Brasil, tudo bem? Para aquela página de dados da proposta ou do convênio em questão que a gente quiser trabalhar, tá? Então, aqui voltando à consulta, né? A gente selecionou o ano aqui, eu vou selecionar um instrumento aqui, que é da unidade orçamentária 2301, que é da unidade orçamentária do DR, e aqui a gente poderia identificar que a contrapartida deles ela é da fonte 10, né, com recursos do EGE-CEPLAG. Então, esse convênio, esse instrumento, ele já foi firmado, tá? Então, ele não é só uma proposta, não foi só prevista aí essa contrapartida através da declaração de contrapartida, tudo bem? Ele tem o ano da proposta, o número da proposta, né, caso se tratasse aí de uma proposta aí da plataforma Mais Brasil, o número do convênio, né, o número da assinatura desse convênio, a data de assinatura do convênio, o número da declaração de contrapartida, a data de assinatura da declaração de contrapartida, o objeto desse instrumento, o valor pactuado aí de contrapartida e o valor liberado de contrapartida em exercícios anteriores. Então, aqui ele vai mostrar para a gente quanto que já foi depositado aí de contrapartida. Então, nesse caso, o valor pactuado é 400 mil e já foi depositado aí o valor de 400 mil, ou seja, já foi liberada toda a contrapartida desse instrumento que a gente está visualizando aqui. Então, aqui ele teria também o valor liberado de contrapartida no exercício corrente, tá? Então, ele traz para o exercício anteriores e no exercício corrente e faz a conta aí do valor total liberado de contrapartida e depois a conta do valor a liberar de contrapartida para o exercício corrente, tudo bem? Caso houvesse aí a ser liberado em próximos exercícios, também ele faria esse cálculo aí, esse controle e faria, por fim, aí o valor total a liberar de contrapartida, tudo bem? Aí aqui, a liberação de contrapartida com a EGE, a cota aprovada, tá? A liberação de contrapartida fora, que não foi do EGE-CEPLAG, quanto que houve aí de cota aprovada, tudo bem? E o valor atual provisionado no EGE para o exercício em questão. No caso aí ainda está desatualizado com o exercício de 2020, mas aqui a gente já está trabalhando com o exercício de 2021. Então aqui ele ainda informaria para a gente quanto da contrapartida, né, caso ela seja aí do EGE-CEPLAG, estaria provisionado para o exercício em questão, tudo bem? Então, essa é uma consulta bem interessante também, é uma consulta que vai trazer informações de toda a contrapartida, né? Todas as informações relativas à contrapartida, quanto que já foi liberado, quanto que falta a liberar. Então, se a gente quiser consultar aí tudo que foi liberado no nosso órgão de contrapartida, né? Quais que foram as fontes aí que financiaram essa contrapartida, a gente pode fazer um balanço aí de quanto de recurso que entrou, né, naquela aba de arrecadação e fazer um controle,
cruzar aí essa informação com a contrapartida para ver, olha, a gente recebeu 10 milhões, mas aportamos apenas aí 100 mil de contrapartida, o que significa que estão sendo muito proveitosos. A gente está trabalhando com um percentual de contrapartida mínima aí para firmar esses instrumentos de entrada de recursos. Então, a gente vai poder fazer diversas consultas aí e de uma forma fácil e prática aqui nessa consulta do controle da contrapartida, tudo bem? Então, vou limpar os filtros aqui para que a gente passe aí para a próxima consulta, que vai ser a da conta bancária receita, tudo bem? Então, como os instrumentos aí, né, os convênios, os instrumentos congêneres, né, portarias, contratos de repasse, eles têm que operar aí em contas específicas. Aqui ele vai trazer as informações, né, da conta específica daquele convênio. Então, nos filtros aqui, a gente vai ver na tabela, né, unidade orçamentária, o número do CIAF, o banco dessa conta bancária, né, o código do banco, da agência, qual é a conta bancária, né, o número da conta, a fonte de recurso e o tipo do contrato, né, o tipo desse instrumento congênere aí, né, se é um convênio, uma portaria, um contrato de repasse, um acordo ou um ajuste. E aqui a gente poderia consultar aí a informação, a receita, né, que está não a receita que está, né, mas em qual conta bancária está sendo depositado e está sendo realizada a execução aí desse instrumento. Então, nesse campo de conta bancária receita, a gente vai poder consultar aí qual é a conta bancária vinculada a determinado instrumento, por exemplo. Então, vamos clicar aqui em algumas. Se a gente quisesse filtrar aí pelo código SIGCOM, o código Mais Brasil, o código CIAF, ou mesmo para visualizar aí todas as contas bancárias de todos os instrumentos do órgão, a gente poderia também fazer um filtro pelo proponente. Mas se a gente selecionar aqui um instrumento, a gente vai conseguir visualizar aí qual que é a conta bancária aí desse instrumento, tudo bem? Então, a gente vê aqui que tanto a fonte 10 quanto a fonte 24, né, elas são depositadas e movimentadas aí nessa conta bancária aqui que a gente fez a consulta para esse CIAF aqui, 9.363. Então, a gente pode fazer essa consulta aqui da conta bancária, dos instrumentos, de uma forma bem prática aqui também pelo painel de convênios, tudo bem? Então, aqui, agora a gente pode passar para a consulta do saldo bancário PCASP, tá? E na funcionalidade aqui na consulta do saldo conta bancária do PCASP, a gente vai poder consultar os saldos bancários em duas contas contábeis, né? No caso aqui é a Bancos Conta Movimento e a conta de aplicações financeiras, né? Para a gente saber quanto de recurso aí que está presente de acordo com o PCASP, né, daquilo que foi lançado no PCASP. Então, isso aqui também vai auxiliar para a gente entender, né, como que ocorreu essa movimentação nesse instrumento, né, quanto que está disponível na nossa conta bancária para aquele determinado instrumento, tudo bem? Então, aqui ele também vai trazer a unidade orçamentária como filtro, o código SIGCOM, o código Mais Brasil, o código CIAF, né, o proponente, o concedente, a fonte, né, o banco, a agência aqui, caso a gente queira consultar também, né, pela conta específica aí, né, pela conta bancária e pelo tipo da conta bancária, tudo bem? Então, aqui a gente vai poder fazer todas essas consultas, né? Obviamente, se a gente quisesse fazer um filtro por órgão, vamos colocar aqui o filtro de um órgão, por exemplo, vou colocar aí no caso a Secretaria de Infraestrutura, para a gente variar um pouco o exemplo, a gente poderia consultar aí todas as contas bancárias aí de bancos conta movimento e de aplicações financeiras do PCASP para aquele órgão, tá? Então, vamos selecionar aqui um instrumento aleatório. Se a gente clicar aqui nesse CIAF 9005363, a gente vai conseguir visualizar aqui que todo o recurso que está na conta bancária dele, né, ele está aplicado, ele não está no banco conta movimento, né, ele está em aplicações financeiras, tá? No caso aqui, ele não... Para aqueles que forem da fonte 24, ele vai mostrar um tracinho aqui na fonte e na procedência, e quando for daí da fonte da contrapartida, ele vai discriminar essa fonte, tá? E vai falar o saldo inicial, né, do exercício e o saldo atual, tudo bem? Além das informações aí bancárias também, tudo bem? Então, aqui a gente visualizou que na conta bancária aqui do PCASP, né, para esse instrumento, a gente vai ter aí 6.150.692,97 centavos aí disponíveis, tudo bem? Então,
toda essa informação dessas duas contas bancárias a gente vai poder consultar aí no saldo conta bancária PCASP, que vai trazer as informações aí das aplicações financeiras, né, no caso, e da Banco Conta Movimento, tudo bem? Então, a gente vai poder fazer essa consulta aqui de uma forma bem fácil também. Então, ele vai trazer as informações do CIAF, né, do PCASP aí, e do SEAD de uma forma bem tranquila para a gente trabalhar, tudo bem? Agora, dando prosseguimento, a gente passando agora para a consulta estimativa de receita, tá? A gente vai poder consultar os valores previstos aí de aporte de recursos para o ano corrente, tá? E a gente vai poder fazer o filtro aí por unidade orçamentária, né? Pelo código CIAF, pela fonte, e a gente vai conseguir ver aqui qual que é o código dessa receita, né? A descrição dessa receita, né? E o crédito previsto aí pela instituição aí junto à DCGCE. Então, anualmente é feito aí esse trabalho de estimativa de receita, e esse controle ele também vai estar disponível aqui na consulta do ClickView, né, no painel de convênios, para que os órgãos tenham acesso aí a essa informação de receitas previstas aí por fonte, né, por instrumentos de transferências voluntárias, para que a gente possa ter acesso aí a essa estimativa de receita também. Então, vamos selecionar um órgão aqui. Eu vou selecionar, por exemplo, a Polícia Civil, que ele estava filtrado em outro órgão, mas se a gente filtrar aqui na Polícia Civil, a gente vai ver aqui que foi previsto aí um crédito total aí no valor de R$ 30.454.240, com base na arrecadação prevista desses instrumentos. Então, esse trabalho já foi feito anteriormente, né? A gente faz um levantamento aí de todos os instrumentos, né? De acordo com o cronograma de desembolso previsto, de acordo com a execução prevista para os instrumentos, para que a gente possa estimar aí essa receita e a gente possa fazer essa estimativa aí de uma forma mais real, para que quando seja votada as leis orçamentárias aí já esteja previsto esse recurso orçamentário, tudo bem? Então aqui a gente vai poder fazer também essa consulta aí dessa estimativa de receita, tudo bem? Então aqui são 4 instrumentos aí firmados aí com o Ministério da Justiça e Segurança Pública, né? Então que individualmente aí tem cada um valor e cada um código. Então a gente vê aqui que um desses instrumentos aí, uma parte desse recurso, ele é da categoria de despesa aí de capital, né? E o restante aqui de capital, e esse aqui de custeio, né? Então todo órgão vai poder fazer a consulta, e a gente pode consultar aí por um instrumento, por exemplo. Então eu vou limpar o filtro do órgão aqui. Se a gente quiser consultar aí qual que é a receita estimada para um CIAF específico, a gente poderia clicar aqui. Eu vou clicar em um convênio antigo, a gente poderia ter essa ideia aí de quanto que foi estimado aí com base também em um instrumento, tudo bem? Então, essa é uma consulta bem interessante também, tá? Então, sempre que a gente fizer essa estimativa no ano anterior ao exercício aqui que a gente está consultando, essa informação ela vai estar disponível para ser consultada aqui também no painel de convênios, tudo bem? E agora, indo aí para a última consulta, né? A gente vai para a consulta aqui do portal de compras CIAD, tudo bem? Que vai trazer aí as informações dos procedimentos licitatórios, tá? Dos convênios e instrumentos de entrada de recursos, tá? Então, aqui ele vai trazer, ele vai vincular aí, né, com os CIAFs, né, com o número CIAF, com o número com o da plataforma Mais Brasil, os processos de compra aí que foram inseridos aí no CIAD, tudo bem? Então, nessa consulta a gente vai poder verificar aí o número do processo, o número do CIAF, o número do SIGCOM, o ano aqui, né, do processo de compras, do processo de execução, o objeto desse processo, né, qual que foi o item aí, qual que é o objeto desse certame, né, o objeto do contrato, o nome do fornecedor, a data de assinatura do contrato, o início da vigência do contrato, o fim da vigência do contrato, a situação do contrato, o tipo do contrato, o número de registro de preços, né, caso se trate aí de um registro de preço, o procedimento de contratação, o saldo do valor a empenhar, o valor total homologado e o valor total atualizado. Então, aqui a gente também vai poder ter essas informações, lembrando que ele vai trazer a data de carga aqui, como se trata do CIAD, ele vai mostrar para a gente a data de carga do CIAD, tá? E aqui a gente vai poder consultar aí
todos esses processos de compra, tudo bem? Então, se a gente clicar aqui naqueles que ele traz para a gente a referência, ele ainda leva a gente aqui para o portal de compras, tudo bem? Então, ele deixa a gente até baixar os arquivos que estão disponíveis aqui no CIAD, tudo bem? Que ainda estão no banco de dados aqui. Então, se a gente quisesse consultar aí um processo de execução relacionado a um convênio por um fornecedor específico, a gente poderia digitar o CNPJ ou o CPF desse fornecedor, né? Se a gente quisesse contratar e fazer a consulta, na verdade, né, de todos os processos de execução de todos os certames vinculados a um instrumento CIAF, a gente poderia trabalhar aqui também. Então, vamos selecionar um CIAF aqui aleatório, tá? Só para a gente demonstrar aqui como que ficaria essa visualização de apenas um instrumento aí. Então, nesse caso, ele não mostrou para a gente nenhum processo de compras, né? Aqui vinculado no CIAD, né? E a gente pode limpar esse aqui. Então, eu vou selecionar um dessa lista inicial só para a gente ver aqui como que seria. Então, eu vou selecionar o mais recente. Então, eu vou colocar o ano do processo aqui de 2020. Aqui a gente poderia visualizar, por exemplo, para esse instrumento aqui, o 9004747, vamos clicar nele aqui. Então, se a gente clicar nesse instrumento, ele traz para a gente o número do CIAF, né? O objeto do processo. Então, aqui no caso foi a contratação aí de um projeto básico para a obra de contenção de encostas, né? Em setores de alto risco, né? Seria um instrumento aqui vinculado ao PAC Encostas. Ele traz aí o nome do fornecedor, né? A data que foi assinado esse contrato, o início da vigência desse contrato, né? O fim da vigência dele e qual que é a situação do contrato. No caso aqui, ele está vigente publicado e é um tipo de contrato aqui para obra, tudo bem? Não se trata de um registro de preços e ele tem aqui o procedimento de contratação, tudo bem? Então, aqui foi um recadastramento de processos licitatórios, tudo bem? Então, ele traz para a gente o saldo do valor a empenhar, o valor total homologado e o valor total aí do contrato atualizado. Então, se a gente quiser consultar esse processo aí de execução no CIAD, a gente pode clicar aqui também, que ele traz para a gente o número do contrato, a unidade gestora do contrato e essas informações que o próprio painel de convênios trouxe para a gente. Então, esse botão, na verdade, essa consulta da execução estadual, ela é uma consulta muito completa, ela vai trazer informações aí, tanto orçamentárias, né, quanto do CIAF aí, da arrecadação, da execução, bem como aí do que existe de crédito disponível, né, a partir do controle da crédito e cota, de tudo que está relacionado aí com o depósito e o controle da contrapartida dos instrumentos, né, permite a gente fazer aí uma consulta, né, das contas bancárias desses instrumentos, permite que a gente consulte aí no PECASP as contas de banco, conta, movimento, né, e de aplicações financeiras e também permite a gente fazer a consulta da estimativa de receita e das informações que são puxadas aí do portal de compras do CIAD. Então aqui a gente consegue acessar diversos sistemas de uma forma muito prática aí, e gerar relatórios e poder trabalhar com isso de uma forma mais rápida e ágil aí para todos os gestores. Então essa é uma consulta de fato muito complexa e que traz aí diversas informações para auxiliar aí a execução dos instrumentos de entrada.